Olá, estamos de volta com dicas e curiosidades para o seu pet. Hoje eu vou falar para você sobre a quimioterapia. Como que nossos pets, nossos cães e gatos podem se beneficiar com a quimioterapia. Fique conosco e acompanhe. Muito bem, quando nós falamos sobre a quimioterapia, a maioria das pessoas tem muito preconceito e se recusam a fazer a quimioterapia em seus pets, pois associam a quimioterapia com os efeitos colaterais, mal-estar, vômito, queda de cabelo. É importante ressaltar que os cães e os gatos, os efeitos colaterais são bem menores. Raramente temos queda de pelo, algumas vezes temos vômitos, perda de apetite, e o principal efeito da quimioterapia, efeito colateral, seria talvez anemia e queda de leucócitos. Mas esses efeitos colaterais são bem mais amenos do que no ser humano e podem ser controlados com medicação. Então o que eu digo para vocês é que devemos usar a quimioterapia, que ela pode beneficiar em muito os nossos cães e gatos. Mas quando que nós devemos usar? Como que a quimioterapia é usada? Esses aqui são exemplos de quimioterápicos, de medicamentos quimioterápicos. Aqui nós temos alguns medicamentos, Citostal, o Palladia, que são quimioterápicos, que são comprimidos, que podem ser dados em casa. São muito tranquilos. Esse aqui é um outro quimioterápico, que é a vincristina. A vincristina é dada no soro, aí tem que ser feito na clínica, normalmente em sessões semanais. Mas como vocês estão vendo aqui, são medicamentos fáceis de administrar e com poucos efeitos colaterais, principalmente em comparação ao ser humano. Mas quando que devemos usar esses quimioterápicos? Os quimioterápicos são indicados nas seguintes situações: quando você tem um tumor, um câncer extremamente agressivo, muito maligno, que ele é comum a ocorrência de metástases ou então de recidivas. Então muitas vezes o cão é operado e para prevenir essas recidivas, para prevenir as metástases, nós usamos algum quimioterápico. Outro momento que nós utilizamos também é quando você tem um tumor que está muito grande e difícil de ser operado. Então nós fazemos primeiro uma quimioterapia para a redução desse tumor, no segundo momento partimos para a cirurgia. E uma terceira opção, um terceiro momento que nós devemos usar a quimioterapia, são aqueles tumores que nós consideramos como inoperáveis. Inoperáveis são aqueles tumores que estão em grande quantidade. Às vezes você pega um animal que ele tem 20, 30 nódulos pelo corpo, ou então que eles estão muito grandes, ou então estão em alguma região delicada que não pode ser mexida. Então nesses casos nós usamos os quimioterápicos para reduzir o tumor e prolongar a vida do animal e dar qualidade de vida. Um exemplo muito clássico é o linfoma, que é um tipo de câncer, de tumor, que acomete os linfonodos dos cães e dos gatos. O linfoma, se você não for tratar, a expectativa de vida é em torno de 2 meses, tá? Sem nenhum tratamento. Usando a quimioterapia, por exemplo, Citostal, essa expectativa pode ir até 1 ano, às vezes até 2 anos de vida. Ah, mas 2 anos é muito pouco. Depende. Devemos lembrar que o cão, a vida dele é mais curta, ou seja, cada ano do cão significa mais ou menos 6 a 7 anos do ser humano. Então uma sobrevida de 2 anos significa mais ou menos 14 anos para o cão. Isso é muito importante e muito legal. Então não devemos deixar de usar a quimioterapia. Mas temos que ressaltar alguma coisa: antes de fazer uma quimioterapia, temos que ter um diagnóstico perfeito, um diagnóstico exato, senão não vai ter nenhum efeito. Esse diagnóstico exato é conseguido através da biópsia do histoquímico, o histopatológico, que consegue diferenciar a maioria dos tumores. Alguns tumores que nós chamamos de indiferenciados, que têm células difíceis de identificar, pode ser necessário fazer um segundo exame, que é o imunohistoquímico. A partir desse diagnóstico preciso, então, é que nós iniciamos a quimioterapia. Cada tumor tem uma quimioterapia específica. Alguns fazem a monoterapia, que é usar um remédio apenas, como esses aqui. Outros podem fazer múltipla terapia, com vários quimioterápicos, vários medicamentos ao mesmo tempo. Um outro dado importante também, que se você for fazer quimioterapia, como essa aqui, quimioterapia oral em casa, são alguns cuidados que você deve ter. Primeiro, esses comprimidos nunca podem ser partidos. Você tem sempre que usar uma combinação, tá, para atingir a dose necessária. Nunca partir um comprimido que é um quimioterápico, por causa do risco de contaminação. Da mesma maneira, sempre que você for administrar esse comprimido para o seu cão, você deve usar uma luva para evitar a contaminação. Mas, como eu falei, de um modo geral, nós conseguimos prolongar a vida, dar qualidade de vida, e devemos sim usar a quimioterapia, deixar de lado um pouco do preconceito, não fazer tanta associação com os efeitos colaterais na medicina humana e lembrar que os cães e os gatos podem se beneficiar, ter qualidade de vida e prolongar a vida usando quimioterápicos.